pessoal, sejam todos muito bem-vindos, feliz 2026. Para quem está chegando agora, eu sou Mirella, mentora, trabalho com desenvolvimento de lideranças e profissionais de RH. E hoje nós vamos falar sobre um tema que deixou de ser tendência e passou a ser necessidade estratégica, liderança humanizada. Sejam todos muito bem-vindos. Quando nós falamos de 2026, não estamos falando de um futuro distante. Eu estou dando aqui boa noite para todo mundo, nossa convidada já entrou. Estamos falando de decisões que precisam ser tomadas agora, porque o mercado já está dando sinais muito claros. Empresas que não cuidam de pessoas estão perdendo talentos, perdendo reputação e principalmente perdendo sustentabilidade de resultados. E para aprofundar essa conversa comigo, eu trouxe uma convidada muito especial. Vou chamar a Sandra para entrar aqui no nosso bate-papo. Sandra, solicita a sua entrada, por favor. A Sandra é uma profissional com uma visão muito consistente sobre pessoas, liderança, cultura organizacional, alguém que fala de humanização sem romantizar e sem perder esse olhar estratégico, que é exatamente o que esse tema exige. Deixa eu ver. Sejam todos muito bem-vindos e vamos lá. Sandra. Oi, Sandra! Aê! Enfim, né, Boa Mirella? Boa noite! Tudo noite! bom? Gratidão por ter aceito o convite. Seja muito bem-vinda aqui a esse nosso bate-papo. E eu gostaria, para a gente iniciar, que você se apresentasse para quem já está aqui na sala, que eu já estou dando boa noite aqui para todo mundo. Entrou várias pessoas, Andressa, Karine, Rai, sejam todos muito bem-vindos. Se apresente, Sandra, fala um pouquinho de você. Bom, primeiro, Mirella, quero te agradecer pelo convite, pela confiança. É sempre bom, né, poder estar diante de profissionais também como você. Obrigado mesmo, viu? Espero que hoje a gente, né, faça algumas reflexões aí que possam surgir vários insights para quem estiver nos acompanhando ou para quem for assistir a live depois, né? E Isso. eu, na fila do pão, eu sou a Sandrinha. Todos, né, me chamam por Sandrinha, quem já me conhece. Então, quem não me conhece, passa a me conhecer agora. Vou chamar E de quem tem a Sandrinha, vontade de chamar então. de Sandrinha, exatamente. Eu sou, né, uma pessoa aí apaixonada na gestão de pessoas. Eu defendo o tema aí de felicidade do trabalho, levanto essa bandeira já tem um tempo. E falo de liderança humanizada, sem romantizar, de fato, né, Mirella? Eu acho que a gente precisa entender que o amor, ele é importante em todas as relações, né? E quando a gente coloca amor na liderança, não quer dizer que eu vou ter que mostrar os dentes, que a gente vai passar a mão na cabeça, né? Até porque, assim, minha mãe me ama, meu pai me amou, né? Meu pai já faleceu, e nem por isso a educação não tinha exigências, não é? É Então, isso. no ambiente de trabalho é mais ou menos isso também, né? Afinal de contas, quem ama cuida, né? E aí cuida, vai exigir, vai ter pressão, sim, Verdade. mas vai ter amor. Vamos deixar para falar aí, deixar o papo fluir. Eu quero que você conduza aí da maneira que você tiver Perfeito. tiver à vontade aí, né? Que você já está Perfeito. conduzindo várias lives, já tem acompanhado, então fica na sua mão. Eu sou formada em gestão de pessoas, tenho MBA em gestão de pessoas. Depois eu busquei outras formações, olhando aí para essa parte humanizada do negócio. Então eu fui estudar felicidade no trabalho. Eu fiz um programa de autoliderança que se chama Haru, que me levou para um caminho de busca assim, realmente pelo amor nas relações de trabalho também. E com isso eu fiz o CSO, que traduzindo aí para o português, espiritualidade nos negócios, né? Então, é da gente trazer essa questão do acreditar, trazer algumas bases. Eu tenho usado um tripé aí, trazendo muita coisa do que a gente. Eu acredito que a maioria das pessoas já nasce dentro de casa, já tem
essas informações, já vive isso e a gente só precisa traduzir isso para a empresa. Né? Então, eu vou te dar um exemplo aqui. É uma das bases que eu uso muito nas minhas consultorias, olhando a questão da espiritualidade nos negócios. Honrar pai e mãe. Quando eu trago isso para o ambiente de trabalho, eu preciso entender que eu tenho que honrar quem coloca comida em cima da minha mesa também. Né? Que tá tudo bem se de repente não fizer mais sentido eu estar nessa empresa, mas enquanto eu estiver, eu tenho que vestir a camisa, eu tenho que fazer por merecer, né? A gente tem um contrato, né? O dar e receber, ele é muito importante, que é o outro pilar, né? É Então, isso. É uma né? Eu tenho um verdadeira, contrato com a né? empresa, né? Tem que ter um equilíbrio. Eu também não posso fazer demais a empresa oferecer de menos e eu também a empresa pagar por aquilo que ela contratou e eu encolher os braços, né? Concordo. Vulgarmente falando. Mas enfim, vamos lá. Ai, mas quantos É mais ou insights, menos fazendo Pri! só um Olha, spoiler. quantos conhecimentos! Tem muita gente entrando, João, Ceci, sejam todos muito bem-vindos. Não vou conseguir dar boa noite para todo mundo, porque eu quero conduzir esse bate-papo aqui com a Sandrinha, porque já veio muitos insights só na apresentação. Mas, inclusive, antes de nós começar o nosso bate-papo, eu quero até provocar quem está aqui. Se quiser, responda nos comentários se concordam ou não, e deixe aparecer também. Durante muito tempo, a liderança ela foi associada a controle, a cobrança excessiva, a distanciamento emocional. Nós chamávamos de chefe, não eram líderes. Só que esse modelo nós já sabemos se esgotou faz tempo, mas ainda existem empresas que seguem esse modelo antigo. Hoje nós lidamos com o adoecimento emocional crescente, questão de ansiedade, burnout. O RH tem falado muito da questão da atualização da NR1, saúde mental, mas eu vejo cada vez mais que os líderes não estão preparados e muitas vezes o RH também não. Você falou de felicidade no trabalho, eu sou gestora da felicidade, eu vejo tantas práticas assim incríveis que nós poderíamos implantar dentro das organizações, mas falta conhecimento, treinamento para esses profissionais. Os líderes estão despreparados realmente para lidar com pessoas e, nesse sentido, com a questão da saúde mental. Os colaboradores muitas vezes estão exaustos, aí vem aquela desmotivação, e as empresas não entendem porque o engajamento, ou seja, esse engajamento cai, porque não tem indicadores ou não querem entender. Aí eu quero, não é verdade? Aí eu quero deixar a provocação e até que você dê seu parecer também. A provocação para quem está aqui. Oi, Thalita, seja bem-vinda. E aí você me dá seu parecer, Sandrinha. Porque eu entendo que a liderança humanizada não é algo que eu já escutei de alguém dizer assim, é uma coisa permissiva. Não é. Eu digo que dentro da questão, inclusive, da felicidade, é liderar com consciência, é liderar realmente de uma forma humana, com responsabilidade, eu diria até com aquela maturidade emocional. Por isso que o líder tem que ter muita inteligência emocional. Aí, na sua visão, você ainda que agora já me falou que entende de felicidade no trabalho, como que você vê hoje esses líderes, quando a gente fala de liderança pensando na saúde mental da sua equipe? Mirela, eu vejo que nas empresas que muito acontece. As pessoas são promovidas a líderes por ser excelentes profissionais. Só que quando eu sou líder, eu não falo mais de mim, né? Eu sei do que eu posso te entregar, enquanto depende de mim. Como líder, eu tenho que garantir que você vai entregar se eu for a sua líder, por exemplo. Né? E Sim. aí não é mais sobre mim, é sobre você. E aí a gente não está mais falando de técnica, porque normalmente o líder, ele é um ótimo técnico que se transforma num líder. Aí nós estamos falando, né, de gestão de pessoas. Nós estamos falando de liderança que o corporativo assumiu isso para ele, mas a liderança, quando a gente começa a estudar, e aí a gente olha assim para essa questão da felicidade, né, que tem muito a ver com a relação humanizada, né, no ambiente de trabalho. A gente entende que liderança, quando a gente começa a estudar, se envolver com isso, a gente não melhora só a nossa capacidade no ambiente de trabalho, né? Abre um leque, né? A visão da gente amplia de uma forma que isso se traduz para a nossa vida pessoal, para todos os tipos de relacionamento. Porque falar de liderança humanizada, falar de felicidade no trabalho, é você ter escuta.
É falar de servir, né? O líder, ele tá aí para servir. O líder, ele tem que se livrar do monte de ego, né? Que fica aqui dentro da gente, num combate no dia a dia, né? E então, assim, olhar para a liderança sem ego, né? Entender de que eu estou aqui para servir e o verdadeiro líder ele vai escutar e ele vai ter muita paciência. Então eu falo muito dessas soft skills, né? Quais são os profissionais do futuro, quais são as soft skills do futuro para poder, né, estar nesse mercado. E então eu tenho essa visão de que a gente precisa realmente entender o que é o amor, trazer esse amor para o ambiente de trabalho, porque buscando esse amor, eu vou buscar o autoconhecimento, né? Se eu quero, como que eu entrego o amor? E buscar o autoconhecimento faz com que a gente consiga trabalhar melhor as nossas virtudes, para que a gente consiga atuar de maneira mais assertiva, tendo os resultados que todo mundo busca. Né? Afinal de contas, a empresa está aí para gerar resultado, para gerar dinheiro, para gerar lucro, né? Não está né? Não tá para passar a mão na cabeça de ninguém. É claro que quando a gente fala de felicidade, todo mundo pensa, nossa, oba, é benefício, é mesa de ping-pong, isso é legal, né? Faz parte, Mas não mas é não é só isso. não, não é só sobre isso. Você E a trouxe gente tantos insights, sabe, Sandrinha? Porque você falou assim, é o que eu falo da questão da liderança. Eu costumo dizer, né, que líder não é só cuidar de pessoas, é muito mais. Quando você fala da felicidade, é esse equilíbrio entre o emocional, o profissional e a vida pessoal. Um líder tem que saber ter esse equilíbrio e ensinar mesmo aos seus liderados a terem também, porque só dessa forma que eles vão conseguir atingir os objetivos sem adoecer, se a gente levar para a questão da saúde mental, né? Você falou de competências. Hoje eu sempre me pergunto, 2026, qual que é a diferença em relação à carreira? Eu ter é um currículo estratégico, técnico? Também, mas não é só isso. As empresas realmente já entenderam, aquelas que são humanizadas, que são estratégicas, que elas precisam das competências. Eles até preferem que não seja tão técnico, mas que tenha as competências necessárias, justamente por quê? Porque sabe que vai ser um líder que vai escutar, que vai acolher, que vai ser flexível, como você disse, além de servir, inspirar a sua equipe. E hoje, quando a gente fala de saúde mental e liderança humanizada, quando eu falo não romantizar, como você disse, é justamente isso. Ter esse papel de ouvir, ter esse papel de cuidar, se colocar no outro, porque é muito bonito quando eu escuto assim das empresas. Você deve ter escutado também. Aqui nós temos escutativa, aqui as equipes sabem trabalhar muito bem juntas, mas quando você só observa, passa um tempinho. Eu gosto muito de fazer assim. Quando eu vou implantar algum processo na empresa, eu gosto de entrar como se eu fosse uma funcionária nova, só para visualizar, andar pelos corredores e prestar atenção. Porque ali você começa a ver realmente como os colaboradores agem, como os líderes agem, e você consegue começar a identificar esses gaps do seu diagnóstico. E é muito bonito no papel, mas na prática, infelizmente, a maioria das empresas ainda não conseguem lidar, não sabem como lidar. E é esse despreparo, essa falta de conhecimento, porque eles sabem que eles até têm que fazer, mas eles não conseguem colocar em prática. Você percebe isso quando a gente fala, inclusive, desse equilíbrio? Porque para eu ter o resultado, eu tenho que ter o equilíbrio. Isso é o papel do líder, da liderança. Mas você percebe o quanto esses líderes estão despreparados ainda? é, Mirella, eu queria até fazer um comparativo quando, né, lá no início eu falei um pouco do amor, né? Sim. O amor, o contrário do amor na linguagem corporativa é o poder. E aí, se a gente não buscar o autoconhecimento para poder gerir as nossas emoções, eu realmente vou me entregar ao poder quando eu assumo uma posição de liderança. É o que mais acontece dentro das empresas. O cara assumiu uma posição de liderança, todo mundo fala, nossa, ela mudou, é outra pessoa e não sei o quê, porque ele não sabe lidar nem com as emoções dele, quem dirá com as dos outros. Né? E como eu falei no início, ele tem que fazer com que as pessoas cumpram, né? Tenham os resultados. E aí, como que ele faz isso?
Ele sabe a técnica, ele não sabe. Então, esse equilíbrio vem a partir do momento que ele busca se autoconhecer. Então, eu penso que nas empresas a gente tem que olhar para isso. E os profissionais do futuro são pessoas que não deixam mais esse tipo de coisa na mão da empresa. Eles, por eles, já vão buscar isso. Já vão buscar o autoconhecimento. Hoje aí a gente tem tantas, né? Eu vejo muito, a gente vê muito aí no Instagram, nas redes sociais, né? Quantas mentorias. Nossa, parece que todo mundo agora virou mentor, né? É Mas, verdade. gente, sobre isso é importante. É importante a gente poder olhar, né, para quem já, né? Hoje eu acabei de falar isso até, né? É, eu tive a oportunidade de alguém me dar os ombros para eu poder enxergar onde eu não enxergava. Né? Então, eu estava falando com um cliente que ele falou, poxa, eu tenho um supervisor aqui que ele sabe muito, que não sei o que, ele está dando risada, que nós temos que desenhar as coisas para os funcionários fazer. Eu falei, mas é isso. Né? A gente tem que trazer a pessoa, a gente só consegue levar o outro até onde a gente foi. E se eu não souber levar o outro até onde eu fui, né? Eu só E vou. você É aí que trouxe eu falo do equilíbrio do dar e receber, né? E entra um pouco nesse equilíbrio que você está falando. Eu preciso emprestar meu ombro para o outro enxergar até onde eu enxerguei. Então, tem mentores, tem muita gente boa no mercado aí com mentoria, né? Inclusive a gente, né, Mirella? você trouxe dois Inclusive a pontos gente, para importantes, poder ajudar essas pessoas que querem, né, exato. enxergar o que a gente está enxergando hoje. Eu estou aqui com meu ombro disposto e que bom que eu encontro pessoas como você e tantas outras que também me dão um ombro para eu poder subir e poder enxergar o que eu não estou vendo. Então é esse o caminho, eu acho. A gente tem que se unir. O líder, ele tem que direcionar, ele tem que dar o ombro para o outro, né? Só que a falta do autoconhecimento faz com que ele não consiga gerir as emoções dele de forma adequada. E aí vira uma lambança, né, Mirella? Nem me Vira fala, uma mas eu trouxe lambança dois aí. pontos importante, sabia, Sandrinha? Você trouxe a questão do autodesenvolvimento. Eu falo muito disso, principalmente para os líderes. Se autoavaliem. Até eu dou como dica, se autoavaliem diariamente, sabe? Como foi seu dia? No final do dia, quando você está indo para casa, está no carro, ou quando você chega em casa, está lá no seu momento do banho, reflita como foi seu dia. O que vocês poderiam ter feito de diferente naquela situação? E você trouxe um ponto importantíssimo. Realmente, profissionais estratégicos não esperam a empresa, vai lá se capacitar, não, eles buscam conhecimento. E Exato. aí, em relação aos mentores, existem profissionais incríveis, gente. Tem muita gente entrando. Boa noite, gente. Não vou conseguir dar boa noite para todo mundo. Ai, o meu Mas tá assim, travado, eu não tô conseguindo ver tá. quem Ai, entra, tem viu? muita gente. Disse, falou, eu tô dando só tchauzinho, mas sinta o seu traçado. O que eu vejo em relação aos mentores, até para deixar bem claro aqui. Mentores são aqueles que já passaram pela situação, continuam se capacitando para passar o Uhum. conhecimento para vocês. Como a Sandrinha disse, existem excelentes profissionais no mercado. Eu sou mentora, eu conheço vários, a gente faz muita troca, como a Sandrinha também. Mas assim, cuidado, tá? É só uma coisa que eu quero dizer. Procura realmente aqueles profissionais que vocês já conhecem, que vocês veem o conteúdo, não vejam só de um, façam comparação. Eu sou super a favor de estão aqui seguindo o meu conteúdo, estão no meu canal do YouTube, mas sigam da Sandrinha, de todos os profissionais incríveis que estão entrando aqui, porque é isso, é dessa forma que a gente se capacita cada vez mais, pela troca, passando conhecimento. Eu sempre falo aqui para vocês, cada vez que eu recebo um convidado, esses profissionais incríveis, eu aprendo, vocês aprendem, e é isso que é mentorar, é isso que é se capacitar. E é necessário, tá? Não vou nem entrar no mérito de educação, mas ninguém chega em lugar nenhum sem a educação. Se Não vocês tem querem, como. não é? E se vocês querem 2026, assim, sucesso, carreira, seja de transição, seja se tornar um líder, vocês precisam se educar. Ninguém sabe tudo, gente, nem eu sei tudo. Eu aprendo todos os dias e é sobre isso. Continuando a questão dos líderes humanizados, Tânia, o que eu vejo também que é um erro, que muitos profissionais falam assim, mas a culpa é só do líder. Não é. Porque a gente não pode falar, não sei se você concorda, de liderança humanizada, se a gente também colocar tudo nas costas do líder. Por mais que o líder tenha que se capacitar, a empresa também tem seu papel.
Quando eu entro, por exemplo, numa empresa e eu faço esse diagnóstico e eu vejo as deficiências deles, muitas vezes essas empresas não entendem quais são suas metas, aí tem aquelas metas abusivas que nenhum líder que é tecnicamente maravilhoso vai conseguir alcançar. Imagina a sua equipe, não é liderança humanizada isso, gente. A empresa não oferece suporte, a empresa não investe, como a gente falou, em desenvolvimento, mas tudo bem. Se você não quer investir com valores, tem tanto conteúdo, até de forma gratuita. A gente vive hoje numa era de redes sociais que está tudo ali. É diferente de quando eu fiz a minha primeira faculdade, que eu ia na biblioteca, ler o livro, ver o que havia. Hoje está tudo aqui. Eu vejo para os meus filhos da geração Z, é tão mais simples, mas tem que ter aquele foco, né, de realmente se focar, ler e estudar. Eles também não acabam sustentando alguma cultura. Então, você percebe que, às vezes, muitas empresas, eu já escutei isso de CEOs, eles acabam até transferindo essa culpa, não atinge resultado, quantos atestados médicos, os colaboradores estão adoecidos, nas costas do líder, dizendo, você não se diz líder humanizado, mas ninguém chega em lugar nenhum sozinho, né, Sandrinha? A gente pode dar um melhor, mas a gente tem que ter uma estrutura, uma equipe. Como que é a sua visão em relação à empresa? Nessa parte de que a empresa também tem responsabilidade, era a palavra que eu queria lembrar, porque eles têm responsabilidade também. Ter uma liderança humanizada, uma empresa humanizada é responsabilidade de todos. Como você enxerga isso? Mirela, eu vou falar um pouco disso, mas depois eu quero só voltar lá no amor para mostrar a equação, né? Que a conta não fecha. Mas o que eu percebo nas empresas é a cultura, ela não é bem estabelecida, por isso que gera muita confusão, né? E aí, quando isso não está bem claro para o próprio dono, para os próprios, né, que estão à frente, os CEOs, os dirigentes, como que a gente vai trazer uma equipe que vai conseguir atender? Vai virar essa bagunça, né? Eu gosto de dar até um exemplo meio... É bem simples, mas acho que fica fácil da gente entender. Uma família que faz questão de jantar todos juntos à mesa, por exemplo. Aí você traz alguém para dentro da sua casa que na hora da janta não vai estar lá na mesa. Não vai estar no Netflix, vai estar no celular, sei lá, vai estar no quarto, vai estar fazendo qualquer outra coisa mesmo na mesa. Isso vai te incomodar. Porque a cultura daquela família é de jantar juntos todas as noites, né? E dentro da empresa é a mesma coisa. Isso tá claro? Não tá. Às vezes tem lá missão, visão, valores estampada na parede. Só no papel. Papel aceita tudo. Aí eu pergunto: e aí, qual que é a missão, visão, valores? Ah, mas isso é com fulano, é com ciclano. Não. Né, tem aquela piada da faxineira na NASA, eu não lembro direito como é que é a piada, né? Mas mais ou menos assim, alguém pergunta para ela, o que que você está fazendo? Ela, vai, tô lançando foguete, não é? Né? Eu trabalhava numa empresa que faz suco, nas integrações, eu sempre falava, você entrou para fazer o quê? Ah, financeiro, operador de máquina. Não, todo mundo vai fazer suco aqui, né? De uma forma diferente, mas o objetivo final é o suco, né? E aí, dentro disso, estabelecer quais são, né, as condutas, né, que a gente permite dentro da empresa. Isso vai fazer com que a cultura da empresa se fortaleça e a gente consiga trazer pessoas que se aderem. Tem gente que fala, poxa, tá ok, né, faz sentido para mim. Às vezes você está dentro de uma empresa que você tem que passar por cima de coisas que ferem o teu valor. Como é que você vai ter motivação? E aí você tem a única motivação é que você precisa pagar a boleto no final do mês. E não pode ser só isso, né? Isso é uma necessidade que todos têm, né? Quando a gente fala de felicidade, às vezes as pessoas falam, poxa, mas eu preciso trabalhar, eu preciso pagar boleto, eu não posso... Que eu falo muito assim, de você fazer o que você gosta, né? Transformar aquilo que você gosta... colocar valor, né? Precificar aquilo que você gosta de fazer e ganhar dinheiro com aquilo que você gosta de fazer. Sim. E quando eu estou dentro de uma empresa que, ok, às vezes não é exatamente o que eu quero fazer, mas eu tenho que encontrar propósito para aquilo. É isso, Não propósito. só os boletos, né? Esse propósito vai fazer isso. Nem que seja eu entender que isso é um degrau para eu atingir aonde eu quero ir. O que eu quero fazer para minha vida. Então, essas pessoas também estão perdidas.
não sabem, né? Como dizem os meus amigos mineiros, dos quais eu tenho muito carinho, né? Um que eu tô, um que eu vou. E as empresas também. Então, aí como é que você contrata? Pois Né? é, Que bem você isso. vai, né? Eu acho que a gente precisa ter. Você vai se relacionar com uma pessoa, seja uma amizade, seja um namoro, um casamento. Existem certos valores que você não vai abrir mão. Você vai querer uma pessoa do teu lado que seja assim, assado? Você vai querer uma amiga. Eu não quero amigos que. Ah, nós estamos conversando aqui, você está falando mal de ciclano? A hora que você Pois virar de é. costas, você vai falar mal de mim, né? Então, a gente precisa entender esses valores aí. E aí você seleciona. E da empresa, então, dentro do processo seletivo é que começa a cultura da empresa, né? A partir daí. E as pessoas, como elas também não sabem onde é que estão e onde é que querem estar, elas também não conseguem enxergar oportunidades, né? Tudo bem, às vezes a cadeira Esse pode ser espaço, né? pequena para mim, mas eu posso, né, impulsionar, onde que eu posso gerar valor para poder mostrar e evoluir, não é? As pessoas É. também estão muito assim. Eu vejo a moçada saindo da faculdade já querendo ser gerente. Calma, gente, né? Vamos lá, vamos começar. Então É, eu tem. vejo muito isso da geração Z. Eu tenho dois em casa, né? Claro que eu oriento, mas o que eu percebo neles é que eles estão mais à frente que nós. Eles querem realmente encontrar empresas que eles tenham o mesmo propósito, eles querem ter qualidade de vida, eles querem ter tempo pro pessoal deles, não só o profissional. Nós, a nossa geração, a geração dos nossos pais, são essas crenças limitantes, né? Não, você tem que trabalhar, entra Tem nessa que ter empresa, prazer, fica né? nessa empresa eterno até se aposentar. E era isso, era trabalho, casa, casa, trabalho. Essa nova geração não. E eles estão certos. Eu digo que a gente aprende muito com eles, porque eles querem viver. Quando a gente pensa, é um dos pilares da felicidade. A gente tem que viver bem, ser feliz. Mas, Uhum. Sandrinha, você disse que você ia terminar a equação do amor. Aí eu fiquei Do amor. curiosa. É que eu disse que amor e poder, eles não se misturam, né? Então, quando eu não coloco amor naquilo que eu faço, eu assumo só o poder da minha posição, eu entro naquela questão de comando, né? De querer, eu não acredito no outro. Eu não acredito que o outro é capaz, eu vou subestimar o outro, né? Então aí entra a relação de supervisão, eu preciso estar supervisionando o que a Mirella está fazendo, eu preciso estar acompanhando o que ela está fazendo. É necessário acompanhar os indicadores. Mas, né, Exato. ficar na cola ali, isso é uma questão de poder, de ego. Quando eu tenho amor, eu consigo, né? Eu consigo distribuir as minhas atividades, né? Eu consigo passar aquilo que eu sei para você sem medo que você vai ocupar o meu lugar, porque o sol nasce para todos, né? E eu falo sempre, né? Quanto mais eu ensino alguém, mais chance eu tenho de evoluir também. Eu vou para na hora que surge alguma oportunidade, eu já estou pronta para assumir, não preciso ensinar ninguém aqui. Então, o amor é quando você entrega alguma coisa. Quando você tem amor naquilo que você faz e você pratica o amor na liderança, no dia a dia, existem é, eu tenho várias sugestões assim de técnicas que a gente pode começar a implantar no dia a dia, mesmo que num primeiro momento uma coisa meio forçada, mas que depois automaticamente vai se tornando natural, né? Porque é questão de perfil, é questão de conhecimento, de discernimento, de consciência, de despertar da consciência, né? Então eu falo muito o amor e o poder, ele não fecha conta. Eu preciso escolher entre um ou outro. E é E é melhor o natural, amor, gente. mas é natural, porque quem ocupa uma posição de liderança, não sei se você conhece bastante também de análise de perfil, né? Vamos falar do DISC. Sim, Eu sim. trabalho muito com o profiler, né, da Solids. Pessoas que ocupam papel de liderança, elas estão muito direcionadas a resultados. E aí elas têm um perfil mais agressivo, mais assim, meta dada é meta cumprida, às vezes passa por cima de todos e às vezes até de todos. Então, o amor, ele é possível a gente aprender a amar, mesmo no ambiente de trabalho. O que que é amar? Não é passar a mão na cabeça, não é isso, não é falar amém para tudo, mas é eu me permitir ser vulnerável também
E aí, quando eu falo, quando a gente tem só o poder, a vulnerabilidade, ela acaba sendo algo que eu posso enxergar como uma ameaça. E quando eu tenho muito amor, eu sei compartilhar as coisas, já não é mais ameaça, né? Porque o líder de verdade, ele vai elevar todo mundo. Ele vai trazer todo mundo, ele vai dar o ombro dele para o outro enxergar além, É né? isso. Então é essa equação que eu quero dizer, é que o amor e o poder, eles não se misturam. E para a gente amar, existe técnicas. Eu vou até deixar uma rapidinho aqui. Ai, deixa, Quantas adoramos vezes, dicas. Vamos lá. quem estiver assistindo ou quem for assistir, que for líder, por exemplo, não necessariamente líder na carteira, mas às vezes ele acaba sendo o líder da turma ali, né? Quantas vezes você pergunta para a pessoa se aquilo que ela tá. O que eu tô fazendo para você, Mirella? O que você gosta que eu faço? O que que você não gosta que eu faço? Isso até na relação pessoal. Eu falo que relação de namoro não é um problema, né? De amizade. Às vezes, de amizade, a gente está fazendo alguma coisa para o amigo que está incomodando no namoro, no casamento. Eu já sei que o meu parceiro não gosta disso, por que que eu vou lá e faço? Né? Porque a gente quer irritar, né? A gente quer provocar. Ó o poder falando mais Então, alto. é o poder falando mais alto. Agora, quando eu pergunto o que eu posso fazer para ajudar no seu dia a dia, a empatia, ela é muito importante, né? Mas a compaixão, ela é mais importante ainda, porque a empatia, eu vou me colocar no seu lugar. E aí, muitas vezes eu vou querer fazer por você, e não é esse o papel do líder. O líder às vezes fala assim, deixa que eu faço. Né? A compaixão faz com que eu te dê os caminhos para você atingir o resultado que você precisa. Né? Então, a fórmula é essa. A fórmula do amor é a gente praticar. Uma das atividades é perguntando para o outro o que que eu posso fazer para te ajudar, para chegar, é ouvir mais. Né? Então, É, a eu sou questão uma de empresa que me paga comunicação, só né? para ouvir as pessoas. É tão difícil, né, dentro das empresas, e até as pessoas mesmo ouvirem, mesmo com verdade. Porque quantas vezes a gente está num bate-papo e a pessoa está lá pensando em outra situação, não está te ouvindo de verdade, é tudo Isso, prático, essa é né? outra atividade que a gente pode incluir no dia a dia para praticar o amor. Então, isso no final do dia, né, gera uma atmosfera ali muito positiva, né? Porque aí depois a gente pode entrar até na escala das emoções para falar um pouco, né? Que quando essa atmosfera está num nível elevado, qual que é o hertz que está acontecendo naquele momento ali, né? Porque tudo vibra, né? E tudo que vibra tem uma quantidade de hertz embutida ali. Qual é? Quanto mais emoções negativas, menor é a quantidade de hertz emitida. E quanto menor, é mais chance de adoecimento, inclusive. Né? E quanto mais hertz, né? Quanto mais energia positiva, quanto mais a atmosfera estiver boa naquele ambiente, mais a gente vai ter condição de ter um ambiente favorável para que a gente consiga atingir os resultados. É isso que eu falo. O ambiente feliz gera resultado. É a lei da atração também, né, Sandrinha? Porque energia positiva Olha, gera energia positiva. Gente, o tema vai longe, porque é um eu entro ciclo. até na física quântica se você quiser, hein? Vou embora. Não é? Eu adoro também, porque eu sou muito disso de energia. E aí as energias se cruzam também e colocam as pessoas certas no nosso caminho. E aí a gente acaba estando numa empresa que tem o mesmo propósito que nós. Você encontra pessoas incríveis. Gente, e não Isso é é propósito, religião, Gabriela. né? Mas Isso é é assim, quem propósito. é fato, né? É Não, é física, vamos física. É pesquisar. física, não é nada esotérico. Né? Exato, Às vezes é as pessoas física. pensam que eu estou no mundo, não sei que mundo aí, mas não é, gente. É matemática. Um mais um é Exato. dois, não tem como ser diferente. Então, tudo que vai e volta. Quanto mais força eu colocar na bolinha e jogar na parede, mais forte ela vai voltar para mim. É Né? bem Então, isso. aí quando eu falo da espiritualidade nos negócios, é a gente passar a acreditar. Acreditar no outro e acreditar no que é possível, e acreditar na gente, no que a gente é capaz, né? E de se atrever mesmo, né? Eu falei com uma empresa agora há pouco que eu atendo, falei, e aí, a meta de 2025? Bateu? Sandrinha? Nossa, a gente fez uma meta ousada, com consciência, porque, né, a gente tem que ter
dar metas que Certo. sejam alcançáveis também, né? Então a gente trabalha muito com meta de curto, médio, longo prazo. E aí, do final do ano, nós fizemos assim, vamos fazer um negócio aqui que é É ambicioso, mas é realista, né? sabe? Mas assim, olha, por pouco, assim, se a gente está falando de milhões, foi de 2 milhões de diferença. 2 milhões é Olha, muito, mas num contexto maior é pouco. É como se eu estivesse falando para você, a meta era R$ 50 e deu 48. olha só, Então, gente. assim, dentro de R$ 50, de 48 para R$ 50, R$ 2 é pouco. Então, se eu estiver falando de milhões, 48 milhões para 50 milhões, 2 milhões é muito. Mas Sim. pode É, ser para pouco. nós, vamos fazer um contexto É. menor. Mas assim, a gente colocou a meta, mas a gente fez, né, como diz a Dilma, né? A gente foi lá e refez a meta. Mas você sabe que falando dessa questão de lei da atração, até resumindo para contextualizar, dentro da gestão da felicidade, um dos pilares é a questão da gratidão. E é um exercício, gente, que vocês podem fazer. Fiquem assim, uma semana sem reclamar, sabe? Para vocês verem como a energia muda. É difícil, Mirella, mas não estou num dia muito bom. Tudo bem, é difícil. Às vezes eu me pego reclamando e meu marido puxa a minha orelha. Ó, Mas aí a gente tem TPM, eu já aviso. E tem agora também, né? Que tá chegando por aí, isso quem que é de é bom que me 76, quem é de puxa. 2026, já viu, né? Mas é prática, mas é aquilo que eu até dou dicas dos meus mentorados. Se você está no seu ambiente de trabalho e não consegue sair daquela situação do processo, imagina que é uma caixinha. Deixa essa caixinha aqui do lado e foca no que você está conseguindo fazer. Quando você desfoca dessa energia negativa, a solução vai vir, gente. Mas é prática, tá? É só outra dica para vocês. Gente, o papo tá maravilhoso, mas vamos seguir. Eu vou ter que marcar outra live para a gente falar das emoções, a gente falar da Vamos. atração, porque é maravilhoso esse papo e com certeza, como a Sandrinha, adoraria passar todos esses insights para vocês. Mas voltando à liderança humanizada. Gente, tem muita gente entrando, viu, Sandrinha? Eu tô dando tchauzinho para todo mundo. Oi, gente. Eu já escutei. Meu travou aqui, ó. Eu queria até depois tirar um Mas ó, print a nosso, mas Cássia tá cheio, tá toda entrou, poluída a minha Tabata, tela. Anne, Samantha, Pamela, Mirleide. Gente, é muita gente. Muito obrigada. Bem-vindos. Mas vamos continuar falando, então, da liderança humanizada. Eu já escutei de um diretor assim também. Mirella, mas se eu capacitar meus líderes para serem líderes humanizados, isso dá resultado? Nós já até falamos um pouquinho da questão de resultados. Porque dá. A questão, quando a gente fala de ser humano, esse líder, e quando a gente fala de saúde mental, é justamente, aí você dá seu parecer, Sandrinha, de reduzir turnover, dos colaboradores estarem mais engajados e, consequentemente, vai gerar mais resultado, melhora o clima, a cultura da empresa, e isso eu digo de médio a longo prazo, porque, claro, que a mudança não é de um dia para o outro, não é verdade? Mas vai melhorar. Como que você vê isso quando alguém, né, um CEO, um dono de uma empresa, normalmente empresas familiares pensam assim, mas eu já vi o contrário também. E eles dizem, isso é só um termo. Líder é líder, líder tem que mandar, tem que gerar resultado, não precisa ser humana, se quer trabalhar, o colaborador tem que fazer o que eu quero e ponto. Está completamente errado, né? Vou ficar para trás. Mas o que você vê em relação a isso? E até o que você falaria para um dono de empresa desse? É uma visão distorcida do negócio. Né? Quando se fala de liderança, que a gente, né, vem falando desde o início, vai passar a mão na cabeça, vai falar amém para tudo, o cara não quer ir trabalhar e você tem que aceitar. E não é isso, né? Eu venho defendendo essa questão de que não tem mais espaço no ambiente de trabalho. Eu até escrevi um capítulo de um livro, o livro é Arte de Liderar, e o capítulo é Felicidade no Trabalho. Que legal! Peraí, onde a gente encontra o livro, Sandrinha? É comigo mesmo, viu, gente? É comigo mesmo. Depois eu vou pegar o livro para colocar aqui na tela para vocês verem. Então, assim, não tem espaço mais para você falar, você deixa o teu problema no portão e entra. Né? Eu já teve uma empresa até que, assim, eu fui dispensada mesmo, né? Porque falou, não faz sentido isso aqui conosco.
o problema da pessoa é problema dela, é lá fora, eu não posso assumir o problema para mim, mas não é assumir o problema para a empresa. É eu ter escuta ativa, porque nem sempre a gente é 100%, Mirella. E se hoje eu não estou entregando o meu 100%, hoje o meu 100% é 80%, quando eu sei que a pessoa está atravessando alguma dificuldade, isso vai fazer sentido na produção dela. Aí, eu falo que a NR1, apesar dela estar sendo meio que goela abaixo, né? Só assim Mas funciona, infelizmente. mas o que eu digo, como eu falei, assim como tem exercício para a gente praticar paciência, praticar o amor, praticar gratidão, mesmo que no começo é meio que forçado, depois o negócio ele vai sendo, né? Acaba sendo natural. É igual o uso de máscara na época da pandemia, a gente não foi forçado. O cinto, Sim. você é do meu tempo do cinto, eu sou do tempo do cinto de segurança, gente. Eu andava de moto sem capacete. A gente foi obrigada a colocar, né? Então, assim, hoje é natural. Eu não consigo, você entra no carro, você já puxa o cinto. Você vai andar de moto, imagina, se não tem capacete, você nem se atreve, né? Então, eu penso que a NR1 agora, mesmo que meio que goela abaixo, vai favorecer. Por quê? O que eu falava lá atrás, que a gente tinha que ter uma escuta e dar ouvidos e dar o ombro para ouvir a pessoa, para eu entender o rendimento dela, é lógico que ela tem um período para isso, né? Não dá para a pessoa também ficar matando, não dá produtividade por muito tempo. Né? Então, Sim. a gente tem que ter os indicadores, é o que eu falo, tem que ter os indicadores para acompanhar. Mas agora com a NR1, se eu não dou ouvidos para a pessoa, o que vai acontecer? Se chegar um atestado F, não sei do que eu esqueço se é 14, se é 41, automaticamente é uma doença ocupacional. Exato. Mas nem sempre a doença ela foi gerada ali. É igual ao Covid. O Covid, na época, ele virou doença do trabalho. Então, nas empresas, eu mesmo prestava serviço numa indústria de alimentos que a gente ficava lá com uma televisãozinha acompanhando o pessoal na produção. A outra ia conversar com a colega, tirava a máscara para conversar. Eu tive que chamar a menina no RH e falar, gente, agora que você não pode tirar a máscara. Mas era o quê? Conscientização, né? Cultura é isso. É você conversar, falar uma vez, falar outra. Como Então, qualquer mudança, tem que toda conscientizar. mudança tem que conscientizar. Então, a NR1, dessa forma, se eu já tivesse aplicado esse processo lá atrás, empresas onde eu já pude aplicar e outras empresas que já fazem isso, não estão sentindo tanto agora. E porque se eu já sei que o problema não é dentro da empresa, o problema é lá fora, eu trabalhava isso muito na questão de pesquisa de clima. Não tem ação mirabolante que eu vá fazer que vá trazer a pessoa para o aqui e agora, onde ela tem que estar, né? Se o problema está lá fora. Então eu tenho que ter essa escuta, eu tenho que saber ouvir. E aí é onde que tem essa visão distorcida do negócio, como se eu fosse assumir o problema para mim. Claro que na medida do possível a gente tem que ajudar, tem que colaborar. Mas eu preciso entender o que está passando. Porque agora que é NR1, se eu não sei o que está acontecendo lá fora, chegou atestado e aí, o problema da empresa? Que Pois ação é. que eu vou ter em cima disso para gerar, ter o retorno positivo para a empresa? Não sei. Eu posso fazer um monte de coisa. Se o problema está lá fora, não vai resolver. Sobre Entre isso, um exemplo da NR1, porque tem muita coisa, né, dentro da sim. NR1, muita coisa. Então, eu acho que é só uma visão distorcida mesmo do negócio, né? E esse Mas controle do muito poder, né, Mirella? As pessoas, a partir do é, momento que assinam um contrato, a empresa, né, que no caso, no papel do gestor, ele se sente dono da pessoa. E aí, é bem de novo, o amor, né? Se você não traz o amor para a tua liderança, você usa só o poder, vai ser um ditador de regras. tem A que ter regra, ela é equilíbrio. importante para dar direção, mas a gente tem que ter o bom senso acima de tudo, né? Sem dúvida. E o que eu vejo também, que eu falo até para quem eu estou treinando como líder e para esses empresários, é que a gente já foi se falado muito, mas que esse ano de 2026 não será mais tolerado. Eu cito 4 tópicos. A questão de normalizar esse excesso de trabalho, que ainda existem empresas que acham que fazer hora extra todo dia, tá tudo certo, é normal. Não tá, gente. Não vou nem entrar no mérito das escalas que vão mudar, que tem que mudar mesmo, porque os profissionais precisam descansar. A questão de romantizar burnout, que é um tema
tão importante, que realmente é uma doença ocupacional, as pessoas não entendem que tem, o mesmo vale para a ansiedade. Eu tive o caso do meu marido, teve ansiedade, eu vi as mudanças, tem que procurar profissionais, eu já falei muito sobre isso aqui, as empresas têm que estar preparadas para isso. A questão desses líderes que ainda alguns são inacessíveis, não, eles têm que ter a porta aberta. Ah, mas eu já escutei assim, Sandrinha, mas eu estou ocupado, eles vão entrar aqui na minha sala, sentar, eu tenho que terminar meu trabalho. Não é isso que eu estou dizendo. Se você não pode receber eles naquele momento, pede 2 minutinhos, finaliza o que você está fazendo, mas atende. Às vezes basta, aquele profissional é uma pessoa, precisa conversar, precisa, né, falar com alguém que para ele é você líder, e você tem que estar aberto para isso, tem que estar acessível. E também aquelas culturas baseadas no medo. Esses 4 tópicos, eu vejo, gente, não cabe mais em 2026. Já foi falado, mas agora não cabe mesmo. Principalmente se a gente pensar em tudo isso que a Sandrinha trouxe da questão da NR1. É conscientização. As empresas que ainda pensam dessa forma, ou que têm essa cultura, elas não vão se sustentar. Vão perder bons profissionais, infelizmente, adoecendo, ou porque eles vão entender que não cabe a eles ficar lá, eles vão procurar empresas humanizadas, sim. Essa nova geração está fazendo isso, ensinando gerações antigas a fazer também, porque nós queremos ser felizes e ter tempo para a nossa vida pessoal também, então nós precisamos ter empresas que realmente pensem nisso. E não adianta, tá? Não adianta pagar bem, eu já escutei isso, Sandrinha, mas eu vou pagar 3 vezes mais. Não é salário que segura. Hoje, já faz um tempinho, mas hoje, principalmente, não é salário que sustenta bons funcionários, né? Até os benefícios estão mudando. Eu também sou especialista em cargos e salários e eu faço a pesquisa em relação ao salário e benefícios. O que eu mais tenho visto são empresas estratégicas que estão mudando os seus benefícios. É um benefício voltado à saúde física do profissional, parceria com a academia. É um benefício onde você tem um psicólogo, um terapeuta online quando você quiser. Gente, é sobre isso, nós temos que cuidar da nossa mente, do nosso corpo. Você percebe isso? E além disso que eu falei, Sandrinha, você diria mais alguma coisa que não cabe mais agora em 2026? Para alertar e para abrir mais ainda os olhos desses profissionais e desses empresários, né? Eu concordo com você. É isso mesmo, Mirella. E aí, falando de novo, né, entre amor e poder, quando se usa só do poder, gera medo. Gerando medo, a gente trava. Não é? Eu morro de medo de barata. Eu também, não gosto. Assim, eu estava uma vez numa sala de reunião, saí para buscar alguma coisa, algum documento. No que eu fui voltar na sala, tinha uma barata no meio do caminho. Eu larguei o cliente lá. Falei, deixa ele esperar, se ele quiser. Se não, fazer o quê? Eu corro e chamo o marido, o filho, quem tiver perto, socorro. Imagina, eu não vou me atrever. Então, assim, bloqueia, né? E agora, quando a gente, trazendo, né, tirando as brincadeiras aí à parte, a gente tem esse amor, o amor ele traz empatia, ele traz escuta, as pessoas se sentem realmente ouvidas e aí elas engajam, porque elas se sentem pertencente. O engajamento gera a partir do pertencimento. Então, quando você escuta o outro, muitas vezes tem líder que a pessoa quer ir lá dar uma sugestão, a pessoa nem deixa o liderado acabar de falar. Isso daí não dá certo, não sei o quê, sabe? Ou mesmo que você já sabe, ouve, deixa ele falar, né? Depois você coloca as suas observações, trata isso num diálogo. E, de novo, paciência, né? Essa é a palavrinha também da vez. Que tudo isso vai gerar, a pessoa vai se sentir acolhida no ambiente de trabalho. Né? E além da gente gerar... O que gera muito pertencimento também é saber o que eu faço, por que eu faço. Exato. Porque o que eu preciso fazer, todo mundo sabe, mas por que eu preciso fazer isso? Né? Principalmente em indústria, que a gente vê o pessoal, né, em trabalho em série, né? Muitas vezes o cara vai lá, fica apertando o parafuso e ele entende para que ele faz tudo isso. O que o cliente, qual que é a expectativa do cliente que vai receber isso lá, saber que ele esteve, né, junto disso, né? Ele tem responsabilidade nesse processo, porque às vezes o apertar parafuso não é reconhecido.
Só que se apertar o parafuso errado, tá danado também, né? Tem que acertar. É isso. Aí todo mundo vai fazer, vai, né? Aí vai ter bronca, né? Pois é. Então, por isso que eu falo, a fórmula certa é a gente realmente colocar amor naquilo que a gente faz e amor pelas pessoas, acreditar nas pessoas, acreditar que eu posso, eu sou capaz. Ai, acho, isso aqui não é pra mim. É sim. Eu já passei por isso. Eu trabalhei numa multinacional. Quando eu fui para essa empresa, eu falei, nossa, 3 meses dessa empresa no meu lerite, na minha carteira, tá ótimo, né? Eu ficava pensando, quem sou eu na fila do pão para entrar numa empresa dessa? E eu cheguei para trabalhar na empresa, falei, nossa, tinha umas coisas acontecendo dentro da área de RH. Eu falei, gente, mas será? Será que é isso? Será que eles não viram que tá errado? Será que eu que não sei? Eu tinha medo de falar, porque eu vou falar, nossa, né? Você veio aqui, você não sabe disso? Aí então você tem que acreditar em você. Aí eu fui lá, me posicionei, né? Coloquei a minha observação. E não é que eles estavam fazendo um negócio errado? Viu? Menina, eu falei, olha, tá vendo? Eu Só digo que que até a também. gente, Eu naquele digo que tempo, eu não tinha nem mentor para me dar um apoio, né? Um empurrão, vai é, lá, né? pois é, mas eu digo que é isso. Liderança, mesmo que você não tenha o papel do líder, eu sempre associo a questão de coragem, ainda mais para nós, mulheres. Não vou nem entrar no mérito da liderança feminina, mas é isso, gente. Tenham coragem, tem que falar mesmo. Eu sempre escuto que minha mãe sempre falava para mim: não, você já tem, filha, vai atrás do sim. Então, é coragem que dá certo. Ó, a gente se surpreendeu, estamos fazendo errado e você estava certo. É sobre Não é? isso. A coragem para fazer a live hoje, né, Mirella? Mas tá tão maravilhoso, minha pena que daqui a pouco a gente termina. Mas calma, ó. Antes da gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma frase para esses líderes que estão nos ouvindo ou que vão nos escutar, que vão ser líderes. O que você deixaria para eles para 2026? O amor eu já sei, gente, já anotei, amor. Achei fantástico. Ai, eu tenho dito isso também, e eu finalizei 2025 desejando um bom 2026 para muita gente, falando sobre isso. Siga seu coração. Porque quando a gente respeita a nossa intuição, que está aqui, né? O negócio é certeiro. Então, assim, ai, fala, não fala, sente teu coração, fala. Faça ou não faça, sente teu coração, faça. Né? Então, siga teu coração. É para mim, não é para mim? Cria coragem. Aí eu vou ter que fazer outra live para falar de crença. Isso, nós vamos marcar, gente, vamos marcar. As Então, emoções. a minha mensagem é siga o seu coração. E conte comigo. Ah, que lindo! Obrigada, Sandra. E o que eu quero deixar aqui para vocês que estão nos acompanhando, outras pessoas já estão entrando, gente. Eu vou deixar aqui gravada a live, vou compartilhar com a Sandrinha. Eu gostaria que vocês vissem do início a live e refletissem sobre o tipo de liderança que vocês têm hoje, ou que vocês são, ou até profissionais, porque por mais que o tema seja liderança, são tantos insights que a gente pode trazer para a nossa vida, não só profissional, mas pessoal também. Reflitam e pensem como 2026 vai ser extraordinário para vocês. É sobre isso. Ai, Sandrinha, assim, da minha parte, eu só posso te agradecer. Adorei! Eu ficaria horas aqui conversando. Eu também. Nossa, né? Mas nós vamos eu gosto de falar marcar. também, e os assuntos assim borbulham, né? Tem muita coisa para falar de cada. Depois que passa assim esses bate-papo, eu fico pensando, putz, podia ter falado isso, não falei isso. Mas anota que eu vou marcar outras lives com você. Vamos falar de emoções, vamos falar dessas crenças, da questão da energia, porque é muito assunto e eu sei que vai fazer muita diferença, não só na vida dos profissionais, mas nas pessoas, porque é isso que nós queremos, fazer a diferença na vida das pessoas. Eu sou muito grata por tantos entrarem aqui para ver a live. Sigam a Sandrinha também. Sandrinha, depois coloca ali nos comentários da live onde encontra seu livro, porque eu quero que o pessoal vá adquirir esse livro. E é sobre isso, é a gente ter essa troca. Eu deixo a foto do livro no comentário. Isso, perfeito.
Perfeito. Aí essa é a intenção que eu sempre tive desde o ano passado, de inspirar, de trazer esses profissionais, de trazer insights para vocês. Então, eu fico muito feliz. É muita troca, é muito assunto, mas nós vamos marcar outra live. Eu já vou falar com a Sandrinha no privado para a gente marcar. E só gratidão. Fiquei muito feliz. Adorei, viu? Adorei nosso papo. Começamos 2026, né? Muito bem. Isso. Obrigada. Pessoal, obrigadão. Obrigadão para vocês que estiveram aqui. Um feliz 2026 abençoado e extraordinário para todos. Para você também, Sandrinha. Mas já vou falar com a Sandrinha aqui fora, tá, gente? Tá tudo certo. Obrigada, tá bom, viu? Um beijo, boa semana, feliz ano novo. Tchau, gente. Tchau, Sandrinha.